E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carol Almeida e no vídeo de hoje vou fazer o final explicado do filme O Quarto Secreto, que atualmente está disponível na Netflix. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixarem seu like, de se inscreverem no canal e de também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que aqui no meu canal eu sempre estou fazendo vídeos de filmes que necessitam aí de um final explicado. Então, quem curte esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Elizabeth Harris, que para o português foi traduzido como Quarto Secreto, é um novo filme de suspense e ficção científica que atualmente está disponível na Netflix. O filme é do ano de 2018 e vai nos contar a história da jovem Elizabeth, que recentemente se casou com um cientista renomado chamado Dr. Henry. Dr. Henry, então, leva Elizabeth para morar em sua mansão e ele pede para que ela não entre em um dos cômodos da casa, que seriam um quarto. Esse quarto secreto, então, vai deixar Elizabeth bastante intrigada para saber o que tem lá dentro. Mal sabe Elizabeth que esse quarto, na verdade, vai revelar um pouco do seu passado e também vai questionar o seu relacionamento aí com o Dr. Henry. Bem, inicialmente eu já vou dizer para vocês que eu achei que esse filme tem uma premissa muito bizarra, tem uma história um pouco sinistra, muito estranha, e aos poucos eu vou comentar aqui com vocês sobre a trama aqui dessa história. Eu acho que positivamente esse filme tem duas coisas bem legais, que seria a fotografia e a trilha sonora, que eu acho que ajudam muito aqui a alimentar o suspense desse filme, os momentos de tensão e principalmente também as escolhas de movimentos de câmeras também contribuem muito para as cenas de tensão. Contudo, eu acho que essa história tem uma trama bastante arrastada. Apesar do filme ter 1h45, eu achei que o filme demorou demais, teve mais que isso, porque ele não teve uma trama muito consistente. Eu acho que tinha muitas cenas que poderiam ter sido ali descartadas, que não acrescentavam nada para a história. Apesar da história nos fornecer algumas reviravoltas no decorrer dela, eu acho que as reviravoltas demoravam muito para acontecer e o tempo todo essas reviravoltas iam sendo adiadas, intercalando cenas que num certo ponto não acrescentariam muito para a trama. Então, ao meu ver, o filme ficou um pouco cansativo aí de acompanhar. Eu acho também que a cronologia aqui da história, dos acontecimentos, ficou um pouco confusa. É interessante eles fazerem isso também, até porque aos poucos o filme vai revelando o que está acontecendo, mas eu acho que a forma como foi feita ficou um pouco confuso sim. Eu também percebo que o filme utilizou ali um Deus Ex Machina, um recurso ali simplesmente para simplificar e nos contar o que está acontecendo. Então eles utilizam ali o diário da Claire, da doutora Claire, que foi trabalhar com o Dr. Henry na pesquisa dos clones, e esse diário simplesmente foi crucial para nos revelar o que estava acontecendo. Então eu acho que ter um único elemento ali que fornecesse reviravoltas, que fornecessem respostas, deixa o filme um pouco sem graça. Então a resposta estava toda em um diário que demorou muito para ser lido por um dos clones da Elizabeth. Então assim, ter somente esse elemento ali que causaria a reviravolta deixa com que a trama fique simples demais e não tenha nada complexo, nada interessante aqui para acrescentar nessa história. Agora vamos para o final explicado aqui desse filme. Eu vou comentar alguns aspectos e responder algumas perguntas aí da trama desse filme. A primeira pergunta seria quem era o Dr. Henry e por que ele estava fazendo aquilo tudo. O Dr. Henry era um cientista muito renomado, e ele tem que lidar com uma perda pessoal, que seria a morte precoce de sua esposa. Ele não conseguiu superar a morte dela de maneira alguma e ele então tem a ideia de criar clones. Então ele cria 6 clones provenientes então da sua esposa e ele vai tentar criar esses clones e implantar memórias de sua esposa para que ele a tenha novamente. Ele então vai recrutar a Claire, né, que estava trabalhando ali na mansão, para ajudá-lo. Ela também é uma cientista, uma pesquisadora, e num certo ponto ela achava que o Dr. Henry estava fazendo isso com uma boa intenção. Só que no decorrer do filme a gente descobre, né, que todos os motivos que ele queria aquele clone, na verdade, eram motivos simplesmente egoístas. A gente percebe também que o Dr. Henry ele tem um traço de personalidade extremamente narcisista, egoísta,
E o filme quer nos apontar isso o tempo todo, principalmente pelo fato dele manipular todos os clones da Elizabeth, ele manipular a própria Doutora Claire para agir nos interesses dele. E eu acho também que o filme ele quer retratar um pouco ali de relacionamento abusivo por parte do Dr. Henry. Outra pergunta que pode ser feita era quantos clones foram feitos ali da Elizabeth. Na verdade, foram feitos 6 clones. O filme começa no clone número 4, com a Elizabeth número 4. Os 3 primeiros clones da Elizabeth que foram criados não foram mortas pelo Henry, elas simplesmente morreram em decorrência de problemas mesmo na criação delas, né? Não, foram clones que não deram certo. E a gente percebe também que a Claire vai chegar na mansão no momento na qual o Dr. Henry está trabalhando no clone número 3. E a Doutora Claire ela vai perceber que esse clone ele não consegue se portar muito bem, ele tem problemas de memória. Posteriormente, ele vai morrer ali de causas naturais. Então, os 3 primeiros clones, eles morreram ali de causas naturais, foram clones que não deram certos. E também o Dr. Henry não consegue implantar ali as memórias de sua esposa. Somente no 4º clone é que, de fato, eles conseguem implementar as primeiras memórias, as primeiras lembranças da Elizabeth original no clone número 4. Então a gente também entende que o Henry, após perder a esposa e também perder esses 3 clones, ele começa a enlouquecer de fato. Tanto é que depois disso ele acaba tentando matar as outras Elizabeth. Então ele mata a Elizabeth número 4 e a Elizabeth número 5, né, consegue matá-lo. Então a Elizabeth número 5, né, o clone número 5, que vai quebrar esse ciclo de manipulação na qual elas viviam. O Henry, a todo custo, ele quer implementar as memórias de sua esposa nesses clones. Ele quer fazer um clone perfeito, que tenha as personalidades, as características que sejam da sua esposa. Ele quer trazer, de uma certa forma, sua esposa novamente. Sobre o Oliver, quem era o Oliver aí nessa história? Inicialmente a gente acha que o Oliver seria filho do Dr. Henry com sua primeira esposa, né, com a Elizabeth. Só que a gente descobre que na verdade ele não é filho do Henry. E sim, ele é um clone do próprio Dr. Henry. Então o Dr. Henry ele vai criar o Oliver, até porque ele começou a questionar se os clones da Elizabeth que ele estava criando iriam se sentir atraídas, iriam se apaixonar por ele. Então ele resolveu criar uma versão mais nova dele para que a Elizabeth conseguisse se apaixonar por ele novamente. Então o Oliver seria mesmo um clone do próprio Dr. Henry. Então a gente percebe também que o Oliver ele tem algumas características parecidas com o Dr. Henry, como por exemplo ser manipulador e ser egoísta, né, que a gente vai descobrir isso no final do filme. E a gente também descobre que ele tem essa obsessão por Elizabeth. Então, quando ele conhece a Elizabeth número 2, ele vai se sentir atraído ali por ela e ele vai, de uma certa forma, brigar com o Dr. Henry porque ele vai perceber que ele estava criando esses clones por motivos egoístas. Então, desse confronto aí, o Henry vai cegar o Oliver. Então, por isso que o Oliver ele não enxerga mais, porque o Dr. Henry fez algo ali para que o clone, né, para que o Oliver não enxergue mais o que estava acontecendo. Próxima pergunta, quem sobrevive no final? Qual clone sobrevive no final? A gente descobre que a Elizabeth número 5, ela vai fazer toda a descoberta. Ela vai descobrir sobre os clones, ela vai ler o diário da doutora Claire e, então, ela vai ser mantida presa pelo Oliver. O Oliver não vai deixar ela sair ali daquela casa. Então, ela vai conseguir enganar ele. Só que depois descobrimos que tem a Elizabeth número 6, a clone número 6, que acidentalmente foi libertada ali pela Elizabeth número 5 no momento na qual ela descobre sobre a sala de clones. A Elizabeth número 6 estava mantida ali em cativeiro pelo Oliver, que mentiu para ela e dizia ser o próprio Dr. Henry. Então, ela estava ali completamente confusa, sem saber o que estava acontecendo, e no momento ali de desespero ela acaba atirando no Oliver. E esse tiro acaba, sim, pegando na Elizabeth número 5. Antes de morrer, o clone número 5 vai, então, entregar o diário da doutora Claire para esse clone número 6. E essa Elizabeth vai entender o que estava acontecendo de fato com ela. Então, na última cena, a gente vai ver a Elizabeth número 6
consciente de tudo o que tinha acontecido, consciente de quem ela era e ela saindo então desse ciclo de manipulação, já que ela resolve sair da mansão e começar uma vida nova. E assim termina o filme, né, com a clone tendo ciência de tudo o que aconteceu. E o único clone que acabou sobrevivendo aí nessa história foi o clone número 6. Bem, eu acho que esse filme ele foi muito arrastado. Eu, particularmente, não gostei muito da proposta dele. Então, minha nota para ele de 0 a 5 eu vou dar 2. E vocês gostaram do filme? Deixe sua nota aqui que eu vou gostar muito de saber. Pode deixar perguntas também se teve algo que vocês não entenderam ou que eu não falei aqui no vídeo. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todas também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no canal, porque aqui eu sempre estou falando de estreias de filmes da Netflix. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal. Vou então esperar vocês em um próximo vídeo. Até mais!